Bom dia, cristãos extraordinários, mais um Devocional 2025 e o tema de hoje, saúde também é prosperidade, uma palavra poderosa e que é para você, cristão verdadeiro, você remanescente, você que ama e sabe que tem um chamado de Deus para o grande avivamento que está por vir. Ouça essa palavra e prospere em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá? Saúde também é prosperidade. Leitura, a primeira carta aos Coríntios 6,19, diz: o corpo é templo do Espírito Santo. É tão importante entender isso. Um dos fatores que mais dificultou os avivamentos que houve no decorrer da história no passado foi que os instrumentos de Deus, eles buscavam, eles se alinhavam, eles se enchiam do Espírito Santo, eles tinham de Deus os dons, a autoridade, a palavra, mas não se preocuparam com a saúde de seus corpos. Chega a ter ali na história marcada por avivamentos, como o avivamento de Gales, em que Jonathan Edwards, ele não pôde permanecer porque a sua saúde física e emocional o impediu de continuar depois daquele primeiro ano, depois de todo aquele mover de Deus. Só ele? Não. Houve grandes, e a maioria dos avivamentos que houve na terra, homens que foram tomados por Deus, mas que não cuidaram da saúde. Por causa disso, os avivamentos tiveram, então, o seu prazo de validade, findaram. Vem aí um grande avivamento, o maior de todos os avivamentos, o avivamento que vai unir a palavra que está lá em Joel, capítulo de número 2, que diz que virá uma porção sobrenatural do Espírito Santo sobre homens e mulheres, jovens, crianças, senhores, senhoras, como o que diz que esse evangelho do reino será pregado entre todos os povos, nações e línguas, antes ali e depois virá o fim. O grande avivamento, eu sinto, Deus me fala, eu sinto em minha alma, será a maior colheita de almas da história. Estamos falando de mais de 1 bilhão de almas salvas para Jesus, não por um evangelho qualquer, não esse evangelhozinho que está aí, que na verdade o Deus dele é na maior parte o Deus do ego, o Deus mamon, é outro tipo de evangelho. Não, eu estou falando do evangelho do reino, do evangelho do perdão, o evangelho do arrependimento, o evangelho da confissão de pecados, do perdão vindo de Jesus, da salvação em Cristo, do evangelho daqueles que oram, daqueles que buscam o poder de Deus, em que a glória de Deus se manifesta. Eu estou falando do evangelho de Atos. Esse evangelho do reino é que vai acender um grande avivamento. E os remanescentes, que eu creio que você faça parte, assim como eu, temos que nos preocupar sim com a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A nossa saúde, ela é importante, porque não adianta você ganhar tudo e perder a saúde, porque depois você vai querer gastar tudo que tem para reconquistar a saúde, só que não é assim que funciona. Quantos homens no decorrer da história, eles trocaram a saúde por dinheiro e depois eles simplesmente se arrependeram e queriam trocar o dinheiro por saúde, mas daí era tarde demais. Prosperidade bíblica abrange a sua vida, a sua saúde, o seu corpo, a sua alma, o seu psique, o seu físico e o seu intelecto. Não adianta prosperar financeiramente e viver morto, cansado, doente, abatido. Não, você precisa de força, de vitalidade, de saúde, para que você possa cumprir a sua missão e o seu propósito, o propósito de Deus em tua vida. Olha, sem saúde, todas as demais coisas se tornam simplesmente sem valor. Para que você tenha uma prosperidade plena, a sua saúde ela tem que ser prioridade. Você tem que olhar para você e dizer, eu preciso melhorar. As pessoas precisam olhar para você e tem que ver que você se preocupa com o seu próprio eu, porque o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é casa de Deus. Deus não habita em templo feito pela mão dos homens, mas foi ele que nos fez, então em nós ele habita. Agora, como ele habitará numa casa? Você habitaria numa casa suja? Não.
Numa casa que tenha lá, vamos colocar que a casa tem um fogão a lenha, que a fumaça toma a casa inteira, você habitaria numa casa cheia de fumaça? Não. Você habitaria numa casa cheia de mofo? Não. Você habitaria numa casa cheia de micróbios, de insetos, de pragas? Não. Então por que você vai achar e querer que Deus habite em um corpo doente, que tenha enfermidades, que tenha bactérias, que tenha doenças que podem a qualquer hora entrar em colapso e desabar essa habitação? Ah, não. É Deus, é o Espírito Santo. Dê a ele uma habitação digna. E essa habitação não é só orar, jejuar e ter uma vida com Deus espiritualmente saudável, não. É ter saúde física também. É ter saúde mental, emocional. Então, volto a dizer, saúde também é prosperidade. E você precisa, remanescente, cuidar da tua saúde, meu querido encavernado. Você que está aí passando pelo deserto a ponto que esteja coberto pelo pó da areia do deserto e dizendo para onde eu vou. Meu querido, se prepare para que Deus possa te usar poderosamente. Para isso, tenha cuidado consigo. Olha o que eu escrevi para você no nosso livro devocional. Prosperidade bíblica abrange sua saúde. Não adianta prosperar financeiramente, mas viver cansado, doente e sem energia para cumprir o propósito. Deus te chamou para ter vigor, força e vitalidade. Cuidar do corpo é espiritualidade prática, não vaidade. Disciplina física revela honra a Deus que te deu vida. Você não foi criado para sobreviver, mas para viver bem. E como eu digo, para viver bem e fazer a obra de Deus na terra. Amém? Olha uma pergunta para você refletir. O que você precisa ajustar hoje para cuidar melhor da sua saúde? O que você tem que fazer hoje? Talvez é cortar algum alimento que tem muita gordura, diminuir a quantidade de açúcar. Eu encontrei, como por exemplo, esses dias atrás, eu estava em um local, né? Eu ia participar de uma programação ali especial, e aí eu fui pegar uma pequena xícara de café, e aí eu perguntei ainda para a moça que estava ali, o café com açúcar ou sem? Ela é sem açúcar, o açúcar está ao lado, pode pegar. Eu falei, não, muito obrigado, porque eu tomo café sem açúcar algum, eu gosto de café forte sem açúcar, há anos eu tomo assim, né? E aí eu coloquei o café sem açúcar e saí conversando com alguns, com a xícara ali na mão, né, e tal, conversando com diretores, com outros pastores, e quando eu, de repente, faltava minutos para, né, nós entrarmos numa sala, eu falei, deixa eu pegar mais um golinho de café, que está muito gostoso, ainda brinquei com eles. Quando eu fui pegar o café, tinha um outro senhor ao meu lado, que trabalha ali no ambiente, e ele colocando açúcar no copo. Mas, gente, eu olhei para ele, eu entrei em pânico, porque ele não colocou uma meia colher de café de açúcar. Ele deve ter colocado umas 4 colheres cheias de açúcar. O copo dele estava com fundo pleno tomado de açúcar. E eu disse para ele, você vai tomar café com açúcar ou açúcar com café? Ele olhou para mim rindo e falou, desse jeito é que eu acho que é açúcar com café, né? Ele falou, porque eu não consigo se não tiver muito doce. Eu falei, meu querido, isso é um veneno para o teu corpo, para as juntas do teu corpo, para os teus ossos, isso é veneno para você. Ele falou, o pior, pastor, é que eu sou diabético, eu nem poderia estar tomando isso. Mas se você sabe que é um veneno e vai te matar aos poucos, por que fazer isso com o templo do Espírito Santo? Então, avalie o que hoje você tem que ajustar, você tem que mudar. Pastor, eu sozinho não consigo. Fala comigo, vamos juntos encontrar uma solução para isso? Vamos aí alinhar as coisas, vem? Vamos começar a mudar para que Deus possa te usar poderosamente? Deixa nos comentários, fala comigo aqui, eu e minha equipe queremos te atender, estamos aqui com todo o amor para pastorear, para servir, mas não sofra e não faça o Espírito Santo ficar olhando e vendo que a casa dele vai desabar porque você não cuida. Compreende? Faça a diferença, porque Deus tem te chamado para prosperar. E falando em prosperar, te convidar, porque hoje é o dia em que nós teremos à noite a nossa aula da jornada do zero à prosperidade do reino.
quer prosperar? Você cristão verdadeiro, remanescente, você encavernado, você que sabe que tem um chamado de Deus para o grande propósito de Deus, que é o grande avivamento, você que é um cristão de fé e verdade, então mande para mim pelo WhatsApp a palavra assim, ó, olha aqui, eu quero prosperar. DDD 31 994 32 7044. DDD 31 994 32 7044. E você vai fazer parte do grupo VIP do nosso WhatsApp que fala sobre prosperidade do reino. Só eu e a minha equipe é que posta ali assuntos devocionais, o link das aulas, para que você possa prosperar conosco, tá bom? Ok? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se não está inscrito ainda, se inscreva no canal, aciona o sininho agora para ter a notificação dos próximos vídeos, deixa aquele joinha e compartilhe essa live com todo mundo, essa devocional, tá bom? Vamos lá? Ore comigo assim, ó, Senhor, dá-me disciplina e sabedoria para cuidar do corpo que o Senhor me confiou, que este homem, esta mulher, este cristão verdadeiro entenda que, ó Deus, o corpo que o Senhor nos deu é templo da tua morada, do teu espírito, e mais, que nós devemos tê-lo como oferta ao Senhor. Então, não podemos dar qualquer coisa, temos que dar o melhor. Que cada cristão agora comece a cuidar da sua disciplina na alimentação, nos exercícios, no horário de, ó Pai, descanso, no dia de descanso, que cada cristão agora saiba, Pai, ter disciplina em ter tempo para si mesmo, para a família, que eles compreendam, ó Pai, que tudo é para a tua glória e que um cristão verdadeiro que prospera, ele também prospera não só em finanças, mas ele prospera nas suas emoções, ele prospera na sua saúde, ele prospera em todas as áreas de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um agora, que eles possam ter forças para fazerem o melhor e se tornarem saudáveis, eliminando, ó Pai, as falhas, os erros na alimentação, no cuidado pessoal e prosperando em todas as áreas. Que o nome do Senhor assim seja glorificado e todos saibam que ainda há profetas do Senhor nessa terra. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Que essa palavra tenha falado ao seu coração. Está comigo no processo de ler a Bíblia em um ano? Fecharemos dia 31 de dezembro, hein? Romanos capítulo 9 ao 11 é a leitura que deve ser feita hoje, tá bom? Amanhã eu volto a partir das 5 da manhã e espero por você e os seus convidados. Até lá! Tchau!